Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos compartilhar juntos aqui Atos capítulo 19 a partir do versículo 1 em diante. No versículo 1, o apóstolo Paulo ele chega na cidade de Éfeso, né? E como era de costume, quando os apóstolos chegavam numa cidade na qual já havia sido evangelizada, como nos estudos que nós já fizemos, quando Estevão tinha pregado o evangelho, o Filipe tinha pregado, quando os apóstolos iam naquela cidade, eles conferiam àquelas pessoas que tinham recebido o batismo, o Espírito Santo, por imposição de mãos. Eles colocavam as mãos sobre a pessoa e conferia a eles o Espírito Santo ali, né? É que o sacerdócio, a autoridade para realizar as ordenanças era separada. Lembra que João Batista, ele batizava com água, mas ele dizia que vinha alguém após ele, que era maior do que ele, e esse batizaria com o Espírito Santo, se referindo a Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele dá autoridade aos apóstolos. Então nós vemos muito em Atos aqui, quando os apóstolos chegam, eles vão lá e conferem o Espírito Santo. Então, Paulo chegando na cidade de Éfeso aqui, que já tinha sido evangelizada, então ele encontra alguns discípulos ali. Então é natural ele perguntar se eles já receberam o Espírito Santo. Olha aqui no versículo 2, ele pergunta: recebeste vós já o Espírito Santo quando creram? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo. Então ele faz a pergunta para ver se eles já tinham recebido o Espírito Santo, mas ele fica chocado com a resposta dos homens aqui, desses discípulos, né? Os discípulos também ficaram muito curiosos sobre o que aquilo queria dizer. Eles nem ouviram falar que havia Espírito Santo, né? Como assim, né? Quem batizava sempre ensinava que o Espírito Santo ia vir, que os apóstolos iam vir ali e conferir a eles o Espírito Santo. Então, eles estavam confusos, falando, nós nem ouvimos falar que haja Espírito Santo. Então Paulo também, né, ele fica confuso. Será que eles foram batizados da forma correta? Observe aqui no versículo 3. E disse-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Repare que eles falaram que foram batizados no batismo de João, e não por João, né? Porque João Batista ele tinha autoridade e batizava da forma correta ali. Aqui eles falam que foram batizados no batismo de João. Né? O que significa? Significa que alguém foi lá e batizou eles, fez a oração e fez a imersão deles na água ali e tirou, né? Então eles foram batizados. Porém, isso criou uma dúvida na mente de Paulo ali, né? Porque ele falou, mas sempre quem batizava, e os missionários que eram enviados para ensinar o batismo, ensinava que depois ia receber o Espírito Santo. O batismo nas águas, sem o batismo no Espírito Santo, ele é incompleto, precisa ter os dois, tá bom? Então, ele pega e faz outra pergunta, ele fala, que batismo foi esse, né? Então, ele pergunta aqui, em quais sois batizados então? E aí eles falaram, no batismo de João. Versículo 4, Paulo ele conclui dizendo, e disse-lhe Paulo, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo que o povo cresce no que após haveria de vir, isto é, em Jesus. Quando fala no que após haveria de vir em Jesus, seria o Espírito Santo. O próprio João Batista dizia, batizai-vos para arrependimento, né, para perdão dos pecados, e depois recebereis o Espírito Santo, né, que por isso está mencionando Jesus Cristo aqui. Então, como esses aqui não sabiam nada a respeito do Espírito Santo, né? Então, Paulo ele ficou deduzindo que talvez não foram os missionários com autoridade que havia feito aquele batismo. Então, ele fazendo essas perguntas, ele batiza essas pessoas novamente, mostrando que o batismo, né, ele tem que ter autoridade para se fazer ali. Então, possivelmente alguém fez esse batismo sem autoridade ou da maneira incorreta ali. Então ele repete o batismo para essas pessoas. Se encontra aqui no versículo 5, ó. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles foram batizados novamente, porque o batismo deles provavelmente não foi válido, ou porque a pessoa fez de uma forma incorreta, ou porque quem batizou não tinha autoridade. E aí sim, vem agora, né, o batismo pelo Espírito Santo. Mas antes, falando sobre o batismo aqui, rapidamente, nós temos que lembrar do batismo de Jesus Cristo, tá bom? Como ele é feito o batismo? O batismo ele é por imersão, conforme está escrito lá em Romanos capítulo 6, de 3 a 5, fala que é na semelhança da morte de Cristo
e na semelhança de sua ressurreição, tá bom? Então nós batizamos imergindo a pessoa na água e depois levantando a pessoa da água. Isso tem o simbolismo da morte de Cristo e da ressurreição, né? E nós também, né, como Paulo fala, né, em Romanos, nós cremos que juntamente morremos com ele no batismo, também seremos ressuscitados na ressurreição. Então tem essa semelhante. Para nós também significa o fim de uma vida antiga e o começo de uma nova vida como discípulos de Jesus Cristo. Então é por imersão. Outra coisa, no batismo a gente vê aqui é a idade de consciência. A pessoa tem que estar ciente de que está fazendo um convênio com Deus. Um acordo só pode ser feito entre duas partes que estão concordando. Então a pessoa tem que ter idade de consciência, né? Jesus Cristo, a gente vê os três elementos aqui no batismo de Jesus. Por imersão, por idade de consciência, Jesus sabia o que estava fazendo. Aliás, ele não precisava ser batizado porque ele não tinha pecado, mas ele mostra o exemplo a nós, tá bom? E a terceira coisa que é a autoridade. Ele andou 3 dias no deserto para chegar até João Batista, porque João Batista tinha a autoridade para batizar. Então são esses 3 elementos aqui no batismo, tá bom? Por imersão, idade de consciência, porque está fazendo um convênio com Deus, e também tem que ter autoridade, né? Para a pessoa que está batizando tinha que ter autoridade. Como faltou esses elementos aqui no batismo de algumas pessoas, Paulo ensinando ali, eles foram batizados novamente. E o versículo 6, então, mostra como ele confere o Espírito Santo a eles, né? Versículo 6. E impondo-lhes Paulo a mão, veio sobre eles o Espírito Santo. E falavam em diversas línguas e profetizavam, né? Aqui mostrando o batismo pelo Espírito Santo, que é por imposição de mãos. E na mesma hora eles receberam um dom, né? Por meio do Espírito, que eles podiam falar em línguas, tá bom? Então é bem interessante essa parte. O versículo 7 diz assim: e estes eram todos quase 12 homens. Esse versículo 7 ele é um pouco curioso, né? Porque aqui, quando Lucas registra, ele fala, e eram esses, né? Estes eram, ao todo, quase 12 homens. Normalmente, quando usa essa palavra quase, é porque é um número muito grande, né? Então é quase 5.000 pessoas, quase 4.000 pessoas, quase 3.000 pessoas. Aí eu uso quase, mas para 12 pessoas é um número limitado, né? Então não precisaria usar essa palavra quase aqui. Então, qual que é a explicação aqui, né? Porque Lucas ele usa assim, e esses eram ao todo quase 12 homens. Significa que nem todos naquela cidade haviam sido batizados de maneira errada. Aqueles que Paulo fez as perguntas e respondeu certo, sabendo que estava esperando, né, receber o Espírito Santo, ele sabia que as pessoas tinham sido batizadas da maneira correta. Mas aqueles que nem sabiam o que era o Espírito Santo, ele falou, esses aqui foram batizados de uma maneira errada, então refez o batismo, tá bom? Então, essa questão do quase aqui, significando que não eram todos que estavam batizados da maneira errada, tá bom? Vamos lá, versículo 8, né? Aqui do versículo 8 em diante, a gente vê Paulo indo nas sinagogas, né, compartilhar o evangelho ali. E entrando na sinagoga, falou ousadamente pelo espaço de 3 meses, disputando, persuadindo acerca do reino de Deus. Olha, aqui é recorde, né? 3 meses na sinagoga e não ser expulso pelos judeus, né? É recorde mesmo, né? Aqui quando diz que Paulo, ele disputava, né? Uma das traduções traz aqui como discursava. Então não é uma disputa no sentido de discutir com eles. Até porque se Paulo estivesse discutindo ali, ele não ficaria 3 meses, não ficaria nem uma semana ali, né? Ele daria muito choque de opinião e fugiria. Então eu acredito que para Paulo ficar 3 meses pregando na sinagoga ali, o que acontece? Ele foi muito cortês e gentil com as pessoas, né? Sem tentar ter choque de opiniões ali, né? Olha o que diz aqui, né? Ou seja, ele não era chato, né? Vamos colocar dessa maneira aqui. O versículo 9 diz assim, ó, mas endurecendo-se alguns, não obedecendo, falando mal do caminho do Senhor perante a multidão. Retirou-se deles e separou os discípulos, e todos os dias na escola de um certo tirano. Então, aqui no versículo 9, a gente viu que após 3 meses de ensino ali na sinagoga, tem tempo recorde, né?
de tempo recorde ali de ficar num lugar só pregando ali e não ser expulso. Mas chegou uma hora, né, que, como diz aqui o versículo 9, né, endureceram alguns e não obedeceram, ou seja, resistiram à mensagem. Eles gostavam de Paulo, Paulo era cortês, senão ele não tinha ficado esse tempo todo lá pregando, eles não tinham dado voz ativa a Paulo, mas no final, né, ele viu que alguns se converteram e outros não, e aí eles pegaram e falaram, não dá mais, né, então houve uma rachadura ali, então eles não pôde mais ir na sinagoga porque estava em discussão. E onde há discussão, o Espírito Santo não habita. Não importa se você está certo sobre a doutrina que você vai ensinar. Se a pessoa está discutindo com você, o Espírito Santo ele não vai habitar, não vai confirmar no coração da pessoa. Então não adianta, né? Paulo fez exatamente certo aqui, né? Ele se separou deles. Repara no versículo 9 que ele fez discípulos na sinagoga. E esses que ele fez, ele leva para uma escola, né? E ali continua a ensinar nessa escola aqui, tá bom? Versículo 10, vamos aqui o versículo 10. E durou isso pelo espaço de 2 anos, né? Ele ficou nessa escola ensinando pelo espaço de 2 anos ali. De tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto os judeus como os gregos, né? Aqui é bem interessante que Paulo ele gostava de cidades grandes, né, para pregar, justamente por causa disso. Ele estava em Éfeso, é uma cidade, uma metrópole grande, onde outras pessoas passam ali, migram, é lugar conhecido, então esses lugares costuma ter mais gente para ensinar, então ensinou uma grande quantidade de pessoas, e as pessoas que eram ensinadas que moravam em outros lugares, que estavam de passagem, também acabavam levando essa palavra para outras pessoas, então aí a evangelização fica mais eficiente, né? Paulo gostava aqui das grandes cidades, mas nós devemos lembrar que uma vez o Senhor mandou ele para uma colônia, um lugar pequeno ali, né, para ele evangelizar, né, mostrando que sempre o que vale é a vontade do Senhor. Mas aqui ele estava à vontade aqui nessas sinagogas, nesses lugares aqui, compartilhando o evangelho. Versículo 11 aqui, né? O versículo 11 em diante aqui diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de tal maneira que até os lenços e aventais do seu corpo eram levados aos enfermos, e as enfermidades fugiam dele e os espíritos malignos saíam. Aqui, né, fala que o apóstolo Paulo ele fazia curas miraculosas ali, né, extraordinárias, fazia sinais ali, maravilhas na frente do povo, curando, expulsando demônios e assim por diante, por meio das mãos. Agora a gente tem que comparar o versículo 11 com o versículo 12, tá bom? Porque eu acho que o versículo 12 há um certo miticismo, né, das pessoas de pegar ali pano, roupa de Paulo e levar para outras pessoas ser curado. Por exemplo, a igreja nós não pregamos isso e não utilizamos, né, de coisas para curar outras pessoas, né? Levar um lenço do bispo lá, coloca sobre a pessoa, né? Não, nós não fazemos isso, né? Então aqui o versículo 11 é um contraste que fala que pelas mãos de Paulo fazia essas maravilhas. Pelas mãos, cura, né? Colocando as mãos ali, tá bom? E aí no versículo 12 a gente consegue observar, né? Isso na minha opinião, que algumas pessoas vendo que Paulo tinha esse poder, acabavam pegando um lenço que era dele, alguma coisa assim, levava, né, para curar algumas pessoas, né? E às vezes as pessoas ficavam curadas ali, né? Então, mas o que eu quero falar com isso, né? Que não existe talismã, né? O amuleto da sorte, né? Traz uma água lá de Jerusalém, bebe que você vai ser curado. Não tem isso, tá bom? Não tem isso. Quem é um canal de bênção é os portadores do sacerdócio. O poder de Deus flui por meio dos servos autorizados dele, tá bom? Então nós não devemos ter amuleto da sorte, nada disso, tá bom? A gente usa, né, conforme escrito em Tiago, a gente usa, quando a pessoa está enferma, o óleo, né? Ungir a pessoa com óleo na cabeça e dar uma bênção ali para que elas fiquem curadas. No livro de Levítico fala, né, que o sacerdote deveria molhar, né, o polegar direito com óleo e pôr sobre a cabeça da pessoa. Por que isso, né? O Levítico ele é o manual do sacerdócio arônico, tá bom? Por que tinha que molhar o polegar e colocar sobre a cabeça? Hoje em dia a gente só vai lá e coloca a gotinha, né?
tem um recipiente, a gente coloca gotinha de óleo ali, de oliva na cabeça e depois dá uma bênção na pessoa. O fato de molhar o polegar e colocar sobre a cabeça simboliza o tanto de óleo que era usado na pessoa. Ou seja, mesmo que a pessoa estivesse doente do pé, né, a pessoa não ia passar o óleo no pé, era na cabeça, porque ia ungir a cabeça da pessoa. E também não é a quantidade de óleo que vai fazer a pessoa ficar curada. Por isso que era molhar o polegar e pular, né? Porque senão a pessoa podia pensar que o óleo por si só era mágico, né? E aí então ia derramar um balde de óleo sobre a pessoa ali. E não é essa a intenção. Qualquer coisa, qualquer roupa, ou talismã, alguma coisa que a pessoa acha que tem poder para curar os outros, está tirando a centralidade de Cristo. É Cristo que tem o poder, é por meio do sacerdócio que as pessoas são curadas, poderes e curas, tá bom? Então só queria compartilhar isso. Versículo 13 aqui continua. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes, tentando invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo, conjurando, palavra difícil para me ler, esconjuramos-vos por Cristo, a quem Paulo prega, né? Então eles estavam tentando expulsar ali um espírito maligno pelo nome de Jesus a quem Paulo estava pregando, porque eles vendo Paulo, né, pregar e expulsar demônios e fazer maravilhas, falar, o nome de Jesus tem poder, e é verdade, o nome de Jesus tem poder. Então eles estavam tentando usar o nome de Jesus para efetuar algumas curas. Repare que eu estava falando sobre levar roupas, essas coisas, no versículo 12, e esse é o versículo 13. Então dá para ver que é um miticismo, né? As pessoas tentam se apropriar do nome de Jesus aqui e fazer algumas curas. Então, por isso que eu vejo que no versículo 11 fala que Paulo fazia com as mãos. Então aquela era a cura verdadeira. As outras de pegar lenço, essas coisas, eu acho que era mais um misticismo, né? Na minha opinião aqui, tá bom para vocês? Bom, continuando aqui, na verdade, quando eu estava preparando essa aula, eu tive o forte pressentimento de falar isso, né? Que coisas que tiram a atenção de que é Cristo que faz o poder de curar, né? Acaba sendo coisas falsas. Até mesmo o profeta, se você falar, é o profeta que tem o poder, não, ele é um canal de bênção para abençoar as pessoas. Não é a pessoa que tem o poder, tá bom? No sentido de que a pessoa que está fazendo o milagre. Não, é o poder de Deus por meio dessa pessoa. Sem a autorização de Deus, essa pessoa não pode fazer esses milagres aqui. E aqui nós vemos no versículo 13, alguns judeus, né, tentando expulsar um espírito maligno ali, pelo nome de Jesus a quem Paulo prega. E aí então o espírito responde aqui, né? Vamos ver aqui, ó, versículo 14 e 15. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. E respondendo, porém, o espírito maligno disse-lhe, conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo. Porém, vós quem sois, né? Esse vós quem sois aqui, né, significa assim, quem é você para me expulsar? Esse espírito maligno, ele não reconheceu a autoridade naquela pessoa. Olha, e mesmo uma pessoa tendo a autoridade, porque é pela autoridade do sacerdócio que se expulsa, né, espírito maligno. Mesmo uma pessoa tendo a autoridade do sacerdócio, se ela não estiver digna, ela não consegue expulsar, tá bom? Porque são duas coisas diferentes, poder e autoridade. A autoridade vem por imposição de mãos. Você recebe o sacerdócio e tem essa autoridade para expulsar, para fazer ordenanças e assim por diante. Mas o poder, ela está relacionada à dignidade. Quanto mais digno você é, mais poder você tem, né? Ou seja, o poder de Deus flui melhor por meio de você para a vida das pessoas, tá bom? Então é muito importante a dignidade. É a dignidade que está ligada ao poder. A autoridade está ligada por linha de autoridade mesmo. Uma pessoa que tem autoridade passa para outra, tá bom? Então, aqui essas pessoas não tinham essa autoridade, né, e chegaram ali tentando expulsar, né, e aí o espírito aqui não aceitou, né, o espírito pegou e falou, eu sei quem é Jesus e bem sei quem é Paulo, mas e vós, quem é? Quem é você, né, para me expulsar? O versículo 16, veja a ação do espírito maligno aqui. E saltando neles o homem que estava com o espírito maligno, assenhorando-se deles significa ser senhor, ele ficou senhor deles, ou seja, ele dominou eles, né? Ele pôde mais do que eles, assenhorando-se deles,
pôde mais do que eles, de tal maneira que feridos fugiram daquela casa. Então, aquele espírito maligno deu uma surra nele, deu um couro neles, rasgou as roupas dele, de modo que eles estavam em 7 e tiveram que fugir de uma única pessoa ali que estava com espírito, né, possesso ali, e rasgou, e eles tiveram que fugir. Isso é o que o inimigo faz, né, na vida das pessoas. Eles deixam a pessoa rasgada, roupa nu, né? Esse é o efeito, né? Ferindo, trazendo a nudez, o pecado ali. Isso me remete muito a Adão e Eva, né? Quando eles transgrediram, Deus fez pele de animais a eles, a cobrir eles, né? E para a pele do animal cobrir eles, o animal teve que morrer. Acredito que foi o primeiro sacrifício que existiu na história, né? Antes não tinha sacrifício. Então, para que Adão e Eva pudessem se cobrir, teve que haver um sacrifício. E todos os sacrifícios que vieram, né, de animais, sendo derramado sangue no altar, representava a expiação de Jesus Cristo. E eu gostei também que nessa parte da mensagem aqui, eu lembrei da expiação, porque a expiação de Jesus Cristo, ela faz o contrário de fazer a pessoa ficar nua, ela cobre. Então, entretanto, se vocês lembrarem a Arca da Aliança, ela era revestida de ouro, pintada de ouro, mas a tampa ela era de ouro puro, né? A gente consegue ver isso lá em Êxodo 37, versículo 6, ó. E fez também de ouro puro o propiciatório. O propiciatório era a tampa da Arca da Aliança. A tampa serve justamente para cobrir os pecados. Essa tampa simbolizava a expiação de Jesus Cristo, tá bom? Então é bem importante isso. Versículo 17. E foi isso notório a todos os habitantes em Éfeso, tanto os judeus como o grego. E caiu o temor sobre todos eles, em nome do Senhor Jesus era engrandecido, né? O nome de Deus era engrandecido pelas coisas que eles viram ali. Bom, a mensagem ficou grande aqui. Eu vou deixar o resto da descrição aqui para vocês, tá bom? Eu ia compartilhar, acho que até o versículo 22 só. Tava perto aqui já. Mas gratidão a todos vocês por acompanharem até esse momento aqui, tá bom? Da mensagem. Gratidão por nós estarmos todos os dias aqui estudando, né, a palavra do Senhor juntos, né? E então o compromisso é que cada dia nós possamos estar aqui. Por isso que eu falo até amanhã, que é o compromisso de que amanhã nós vamos estar aqui. Eu amo, né, ouvir, ler as mensagens de vocês aqui no YouTube, sempre está escrito até amanhã, que é o compromisso que amanhã vocês vão estar aqui de novo, tá bom? Eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.